Oi, segundo ano. Bom, vamos ver nossa aula. Não sei, bom dia, né? Boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo a nossa videoaula, mas o assunto é calor, né? Propagação de calor, condução, convecção e radiação, que são três formas de condução, né? De transferência de calor. Essa transferência de calor, aliás, antes da gente começar, vamos lembrar o que é calor. Calor é uma energia em movimento, certo? Essa energia em movimento, ela sai sempre de um corpo de maior agitação térmica para um corpo de menor agitação térmica, ok? Quando esses corpos estão, um ou mais corpos, essa transferência vai ocorrendo até que todos os corpos fiquem mais ou menos com a mesma temperatura, então nós dizemos que entrou ali em um equilíbrio térmico, certo? Esse homem aí que vocês estão vendo incendiado, né? Todo em chamas, meu filho disse que se trata do, né? Tocha humana, né? E aí sobre ele tem um vídeo para vocês assistirem, bem interessante, com muita informação científica, e depois disso, uma pesquisa. Além de uma atividade depois dessa apresentação aqui, ok? Então, bora lá. As formas de transferência de calor são três, minha gente. Condução, convecção, radiação ou irradiação, tá? Tanto faz você falar radiação ou irradiação, mas comum é irradiação, tá bom? Então vamos conversar, vamos relembrar, na verdade, todas essas três. Olha, a aula de hoje ela não vai trazer cálculos, tá? Não muito elaborados, até porque a gente já fez bastante cálculo nessa área, e aí a proposta dessa aula, dessa semana, é mais que relembrar mesmo conceitos relacionados à transferência de calor, tá? Então, bora lá. Primeira forma, a condução. O primeiro deles diz respeito à condução, né? É um processo de transmissão de calor em que a energia se transfere de molécula para molécula sem que elas se desloquem, tá? Então, vai havendo uma transferência de energia de uma para outra, até que todo o corpo vai, então, ganhando e vai alterando o nível dessa temperatura, vai subindo, né? Vai dando uma leitura de temperatura diferenciada. Então, muito importante é você entender o seguinte, que a condução não acontece no vácuo, tá? Ela não vai acontecer, por exemplo, essa condução, ela não vai ocorrer no vácuo. Por quê? Porque ela precisa de um meio material para se propagar, tá? Então, por exemplo, ela vai estar conduzindo de que maneira? Ela vai estar, essa condução, ela pode se dar por um meio material, eu vou precisar de um meio material. Então, eu vou precisar, por exemplo, de um sólido, tá? De uma matéria existente ali para que haja essa condução. E aí tem um exemplo, né? Ó, esse exemplo aqui de uma fogueira, tá? E o cara está segurando uma haste de ferro e ela está incandescendo aqui. Então, aos pouquinhos ela vai de molécula para molécula, conduzindo esse calor até chegar na mão do camarada. Como ele não é besta nem nada, ele está com uma luva aqui muito poderosa. Mas essa é a razão porque os espetos, por exemplo, de churrasqueiras, tem a parte que você segura, né, de madeira, porque madeira não é uma boa condutora de calor. Então, eles botam madeira ali, porque vai aguentar o calor da churrasqueira e você vai poder pegar aquele espeto lá para servir e tal, tá? Sem um risco de queimar suas mãos, ok? Imagina só você botar uma picanha na churrasqueira e não ter um apoio de isolante térmico, né? Para tirar depois. Você vai ver o seu churrasco virar carvão e não vai conseguir tirar ele de lá, né? Então, precisa desse isolante térmico ali na ponta,
para aguentar, porque vai haver condução de calor, molécula a molécula, para que todo o corpo fique, então, aquecido, ok? E aí vem convecção. Ó, segundo processo é a transferência de calor, é a convecção, processo de transferência de calor no qual a energia se transfere junto com as massas fluidas. Então, vai ocorrer, por exemplo, no ar gasoso e no líquido, tá? Vai acontecer nesses dois meios que são meios fluidos. O sólido é fluido? Não, não é. Então, não ocorre convecção em sólidos, ok? Então, essa convecção, ela também não ocorre no vácuo. Então, no espaço não está rolando convecção, tá? Onde é que eu tenho convecção acontecendo? Eu tenho convecção acontecendo no meio gasoso, no ar, e tenho convecção acontecendo no meio líquido, tá? Isso explica, por exemplo, as marés, que inclusive interferem no clima, né, de algumas regiões do planeta. Águas quentes e águas frias que se movimentam, meio fluido. Assim são o ar também, tá? Quando duas camadas de ar quente e ar fria se encontram, ocorre um turbilhão e aí isso, se for no mar, dá origem aos furacões. Se for na terra, ciclones, tornados e assim por diante, né? Aqui a gente tem muito rajada de vento, redemoinho, né? Essas coisas assim. Então, isso se dá por um movimento muito grande de massa de ar fria e ar quente. Então, está havendo ali uma convecção, tá? Por exemplo, o ar-condicionado em casa ou na escola ou qualquer ambiente deve ser colocado em cima. O que, que vai acontecer, minha gente? O ar frio, ele vai descer, porque ele fica mais denso, ele baixa, tá? À medida que ele vai sendo resfriado. E à medida que ele vai baixando, o ar quente, ele vai sendo impulsionado e sobe. Na hora que ele sobe, ele é refrigerado e desce. Isso ocorre dentro da geladeira da gente o tempo todo, tá? Aí tem um exemplozinho, né, de uma chaleira. Então, a água é um meio fluido, tá? É um meio fluido, né? E aí o que acontece? A água ela é aquecida e ela vai, então, subindo à medida que é aquecida e impulsiona a água fria que desce. Então, fica esse movimento circular ocorrendo durante todo o processo, ok? Por exemplo, existem algumas aves, como, por exemplo, o urubu, né? Eu já até comentei com você em sala de aula que o urubu, ele se vale disso daí, dessas correntes de ar quente e fria, para poder voar sem precisar gastar tanta energia, né? Então, ele gasta uma energiazinha ali, batendo asa logo no voo, depois ele pega uma corrente de ar quente que vai impulsionar ele em altas altitudes, né? Então, ele voa bem alto e ele vai planando. Você pode observar um urubu no céu, ele geralmente costuma desenvolver um voo circular, tá? Ali ele está surfando, vamos dizer assim, né? Naquela corrente de convecção. Tá? E se ele quiser descer, certamente ele deve pegar uma corrente de ar um pouco mais fria, densa, portanto, vai ajudá-lo a descer. Assim são os voos de asa delta também. Imitando a natureza, né? Olhando para a natureza, o homem também aprende muita coisa. Então, asa delta, você pode ver também nos voos de asa delta que os movimentos são circulares, já, ou seja, pegando aí as correntes de convecção. Por exemplo, balão, né? Ele sobe com ar quente e para descer é desligado aquilo que a chamazinha para fazer com que ele fique mais, o ar fique mais denso e ele possa então ir baixando essa altitude, ok? Agora vamos ver o outro, que é radiação e irradiação. É o terceiro e último processo de transmissão de calor
e que é a radiação ou irradiação, processo de transferência de calor em que a energia se transfere de um local para outro através de ondas eletromagnéticas. Observação: esse processo ocorre no vácuo e em meios materiais. Como exemplo, temos o calor que recebe diariamente aqui da Terra, vindo do Sol. E as ondas de calor emitidas pelo Sol são eletromagnéticas. Por isso, não exigem meios materiais para se propagar. Então, está lá no vácuo, no espaço sideral e chega até a Terra graças a essa propriedade desse meio de transferência de calor, ok? E aqui na Terra a gente pode citar também outros exemplos. Por exemplo, a irradiação que a gente percebe quando a gente está fazendo algum alimento, cozinhando algum alimento no fogão. Quando você chega perto do fogão, mesmo que você não, vamos supor que você esteja com os olhos vendados, você percebe que existe algum alimento ali sendo cozinhado, porque está irradiando calor para você, né? Você, ao se aproximar do fogão, se tiver um bolo cozinhando no forno, você vai perceber que está existindo ali uma irradiação de calor, né? Então, você percebe que tem um alimento ali sendo preparado. O calor, por exemplo, aqui como o desenho, né, da fogueira, né? Então, você não precisa se aproximar demais da fogueira para sentir o calor dela, porque ele vai irradiar, né? Essas ondas de calor vão chegar até você, ok? Então, a aula é assim, é curtinha hoje, né? Dúvidas pelo Zap, perguntas e respostas das atividades com letra legível. As aulas, essa aula que você está assistindo, ela vai estar disponível no meu canal, tá bom? Pois é, tem um canal agora. Então, vai lá e dá o like. Curte lá, que é feito com muito amor e carinho para vocês. E o e-mail tá ali também, silvanabil@37, silvanabil37@hotmail.com, tá? É um e-mail para quem quiser mandar a atividade por e-mail. Quem quiser mandar atividade pelo Zap, pode mandar. Agora, na hora que você for tirar foto, toma cuidado para que a tua atividade não fique tão apagadinha, tão clarinha, tá? Dá sempre uma olhadinha para ver se a qualidade da foto tá legal, porque quando chega para mim aqui, que eu vou olhar no computador, eu preciso que essa foto esteja bem tirada, tá bom? Então, um cheiro, um beijo no coração de vocês, um beijo caloroso para o segundo ano e até a próxima aula.